Hoje eu vou trazer um comparativo completo das duas mesas que estão na boca do povo. Eu vou falar da Illustrade e da Midi Global, trazendo aí as principais vantagens e desvantagens de cada uma. E eu já quero saber se você opera por alguma delas ou por outra mesa. Manda aí nos comentários para eu saber qual é o mapa da galera que me acompanha. E até se você quiser um comparativo aí futuro, manda nos comentários também, que vai ser um prazer trazer essas informações aqui para vocês. Bora pro conteúdo, sem enrolação. Bom, vamos comparar aqui as duas mesas. Estamos falando da Illustrade e da Midi Global, duas empresas sediadas no exterior, mas que possuem aí sócios brasileiros. A Midi e a Illus são empresas aí que oferecem um capital para você operar, e você mostrando essa habilidade, passando ali no teste ou até mesmo comprando uma conta patrocinada direto, você consegue ali operar por um capital às vezes muito maior do que você operaria na sua conta, e você consegue receber repasses atingindo as suas metas. Então é sobre isso que a gente vai falar, esse comparativo, trazendo aí as vantagens e desvantagens de cada uma. No primeiro slide aqui eu estou trazendo a modalidade de conta desafio, que é um teste que você compra e se você passar, depois você vai para a conta patrocinada. Essa é a primeira fase. Então eu estou comparando aqui conta desafio da Illus com conta desafio da Midi. Primeiro, a gente fala de método de pagamento. Então quando você entra no site lá para fazer o pagamento, na Midi você só tem a opção de pagar por cartão de crédito internacional. Já na Illus, trouxeram uma melhoria recentemente, você pode pagar no Pix ou no cartão internacional. Essa modalidade de Pix facilita bastante. Agora você tem a opção também de usar uma wallet, né, que é a sua carteira digital dentro do próprio site da Illus. Então, às vezes você recebeu um repasse ali de alguma conta que você já tinha, você pode usar esse saldo para fazer o pagamento de um novo plano. Então também facilitou bastante essa atualização. Ambas as mesas utilizam aí a tecnologia Black Arrow da Nelogic, que é praticamente a mesma interface do Profit. Para quem opera B3 é uma mão na roda. Você vai utilizar ali os dados dentro da plataforma da CME nas duas mesas, que é a Bolsa de Chicago. Então você opera futuros do ouro, futuros do Nasdaq, S&P, Dow Jones e até mesmo de pares de moeda. Então aqui a gente tem igualdade nesses quesitos. Aí aqui a gente já começa a ter uma diferenciação. Quantidade de dias mínimos que você precisa operar para passar no seu teste aí batendo a sua meta. Na Illus, se você comprar o teste e bater a meta no mesmo dia, você já está dentro. Você não tem mínimo para ser feito ali em termos de dia, nem mesmo restrição do valor que você precisa fazer no dia para conseguir ser aprovado. Já na Midi, você tem que operar 5 dias no teste e você não pode fazer mais do que 50% da sua meta em um único dia. Então você vai ter essa restrição aqui, vai ter que operar mais dias na Midi para ter a sua conta patrocinada. Com relação às notícias e abertura do mercado americano, no teste da Illus você não tem restrição. Você pode operar abertura e pode operar notícia também. Já na Midi você tem essas regras que funcionam tanto para a conta patrocinada quanto para a conta de teste. Então você não pode operar abertura do mercado americano, não pode estar posicionado, e as notícias de relevância 3 estrelas, você também não pode estar posicionado. Então, atenção aqui que a Midi acaba sendo aí mais perigosa nesse quesito. Se você não se atentar, você pode acabar perdendo um dia operado ali. E a questão de drawdown, aqui ambas as empresas trabalham com end of day, ou seja, no teste você só vai ter atualização ali do seu drawdown no final do dia, depois que você finaliza as suas operações. Isso para conta desafio, tá? As contas challenge. Não estamos falando de conta patrocinada. E por fim aqui é uma questão que eu coloquei da taxa de ativação. Ambas as mesas oferecem a possibilidade de você pagar a taxa depois que você for aprovado. Você vai pagar, obviamente, mais caro por isso, ou você pode pagar já essa taxa de maneira antecipada antes de iniciar o seu teste. Caso você seja aprovada, não vai ter essa taxa depois. Então você tem a opção de escolher pré ou pós aprovação, tá? Ambas as empresas trabalham da mesma forma nessa questão. Então aqui um comparativo de desafio, eu vejo que a Illus leva uma ligeira vantagem pela questão dos dias, notícia e também da questão da restrição do valor ali no único dia. Já que na questão das contas financiadas, que é depois que você foi aprovado no seu teste, você tem algumas diferenças consideráveis. Primeiro, mínimo de dias que você precisa operar e mínimos de dias positivos que você precisa ter para conseguir solicitar o seu saque. Na Illus, você precisa fazer 10 dias operados e 7 dias positivos.
Na MIDI você precisa ter 5 dias positivos, independente da quantidade de dias que você operar. Então aqui a gente vê uma ligeira vantagem para a MIDI. Só que tem uma questão por trás aqui. Eu estou comparando contas iguais, contas patrocinadas, que a gente está falando de Master dentro da Ilus e MIDI Pro dentro da MIDI. Eu não estou colocando conta Instant Funded que tem dentro da Ilus, que você já vai direto para a conta financiada sem precisar de teste. Nessa modalidade você só precisa operar 5 dias e ter 5 dias positivos, tá? Então eu estou comparando aqui o que é comparável. Estamos falando de contas iguais, tá? Então eu estou trazendo essa modalidade, não é conta Instant Funded que tem dentro da Ilus. Regra de consistência. Você tem que fazer no máximo 40% de lucro num único dia para você não infringir essa regra da consistência. Se você ultrapassar isso, você vai ter o seu saque negado em ambas as mesas, tá? Muita gente acha que a Ilus tem regras rígidas e tudo mais. A gente vai ver aqui que a MIDI tem praticamente as mesmas regras, tá? Operar notícias, agora em conta patrocinada. Na Ilus, você tem uma flexibilidade maior. Abertura de mercado americano, hoje você pode operar, antes não podia. Na MIDI, não pode operar. Com relação a notícias, tem algumas notícias relevantes dentro da Ilus que você não pode estar posicionado, como por exemplo o Payroll. É uma notícia relevante de alto impacto, você não pode estar posicionado. Dentro da Ilus tem um calendário que você consegue enxergar essas notícias e eles já falam com antecedência o que você pode e o que você não pode. Na MIDI você tem que olhar o calendário do Investing, identificar todas as notícias 3 estrelas e não estar posicionado quando elas forem divulgadas. Regra da mediana, que ela é um balizador ali para suas perdas. Na Ilus você tem essa regra da mediana, que é 5 vezes, né, o valor da mediana, que vai ser o seu limite de loss por operação. Já na MIDI não existe essa regra, então aqui ponto para MIDI. Falando da regra de consistência de contratos, que é basicamente manter um padrão ali nas suas operações. Você não pode estar operando com 10 contratos, de repente numa operação você vai lá e aumenta para 30 e depois volta para 10 de novo. Muitas vezes esse movimento rápido você só fez para recuperar um loss, para tentar reverter um resultado ruim ali, e isso descaracteriza aí uma quebra de padrão, tanto na Ilus quanto na MIDI. Você tem essa regra e ela precisa ser respeitada. Então, preste atenção que tem nas duas mesas, tá? Com relação ao colchão, qual é o valor que você atinge o seu colchão ali? Ambas as empresas trabalham com drawdown mais $100. Então, você tem lá um valor de drawdown para cada conta. Você fazendo aquele valor, atingindo mais $100, você vai ter ali o atingimento do seu colchão e você vai estar apto para solicitar o seu saque, tá? Eu vou falar de uma questão muito importante aqui que tem dentro da MIDI que você precisa se atentar, senão você vai se prejudicar e muito. Olha lá, prestem atenção. Vou falar disso no próximo slide. Então, depois que você atinge esse colchão, drawdown mais $100, você muda o seu drawdown. Ele sai de um drawdown ali móvel e passa a ser um drawdown estático. Então você tem ali essa mudança depois que você atinge esse colchão. Fica mais fácil para operar, o preço não vai oscilar tanto, né, do pico ao valor que você tiver, e você tem uma chance muito menor de quebrar sua conta com esse drawdown estático. Então, depois que você é aprovado, a sua meta tem que ser atingir esse colchão para travar esse drawdown e você não ficar aí com risco maior dentro das suas operações. Com relação a saque diário, na MIDI a gente tem saque diário, na Ilus não tem. Eu sei que tá para ser implementado. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, não tem ainda saque diário na Ilus. Pode ser que quando você estiver assistindo aí já tenha, mas hoje somente na MIDI isso está disponível. Se você optar por essa modalidade, você vai pagar um valor a mais por isso e você vai poder fazer esse saque, tá? E qual é o formato de saque em cada empresa? Na Ilus você tem a possibilidade de sacar pela sua carteira digital dentro da própria Ilus, né, a wallet. Então você consegue solicitar esse valor para sua carteira e você distribui ele da forma que você quiser. Se você quiser comprar um novo plano, você consegue, ou se você quiser sacar, você também solicita esse saque. Para onde que ele vai? Para a Plane, que é uma empresa de pagamentos. Ele vai direcionar esse valor para lá e ele depois vai fazer a transferência para sua conta. A conta que você escolher, pode ser uma conta no Brasil, uma conta no exterior, a Plane ela vai direcionar isso da forma que você
orientar. Na MID, você tem que ter conta na MID Digital. Eu não sei responder, me perdoem pela falha, se esse pagamento ele é 100% nacional. Se ele vai cair aqui no Brasil direto na sua conta e isso vai ter que ser declarado aí como um ganho nacional. Então esse pode ser um ponto negativo, né? Se você optar por essa opção, você vai ter uma diferença aí de tributação. Porque se você manda esse valor para a Plani e mantém esse valor lá fora, você pode transitar ele para uma conta internacional. Aqui não. Se você manda direto para sua conta da MID e é uma conta sediada no Brasil, você vai ter que declarar um imposto em cima disso. Se for ainda um pagamento RPA, que é um pagamento autônomo, você vai ter um imposto em cima disso. Claro que se você trouxer o valor de fora também pela Plani na Ilus, você também tem imposto sobre esse valor. Mas aqui, caindo diretamente, você não tem chance nenhuma de escapar. Você vai ter que pagar o imposto em cima da prestação de serviço que você fizer aí para a MID, tá? Então, 2 pontos importantes. E você pode, na MID, jogar esse valor para cripto. Então, você tem essa opção também de transferir para uma carteira de criptomoedas, tá? E aí você joga para onde você quiser. Beleza? Então, essas são as principais diferenças. Eu vou dar minhas considerações finais aqui sobre esse slide e vou falar para vocês os pontos interessantes de uma e de outra. Agora, o que eu queria falar para vocês é uma outra situação aqui que é relacionada ao saque. Então, com relação aos limites de saque, a gente vê aqui que são bem parecidos nas primeiras contas. Na MID, para conta de 25K, você tem um limite ali de $1.600 versus 1.500 na Ilus. Uma diferença de $100 só. Conta de 50K, diferença de 100 também. Conta de 100K vai para 3.100 na MID e 2.500 na Ilus. Então, a MID tem um limite maior de saque aqui. Na conta de 150, 4.600 versus 2.750 na Ilus, também está melhor na MID. Entretanto, não tem conta de 250K nem de 300K na MID. Aí aqui a Ilus leva vantagem nesses 2 tópicos finais. Qual é o ponto de atenção aqui, que é com relação ao repasse que você recebe a cada solicitação que você faz? Na Ilus, quando você opera ali e tem lucros até $15 mil, você recebe 100% do valor. Aí eu vejo uma vantagem absurda, porque na MID você recebe 80% do valor que você fizer desde o primeiro saque que você solicitar. Então aqui a gente já tem uma diferença muito grande com relação ao percentual de repasse. E aí tem uma questão extremamente importante, que é essa regra aqui. Vamos supor que você atingiu ali $2.600, que é o valor do seu colchão. E ao invés de você solicitar só o que excedeu esse colchão, você foi e solicitou uma parcela grande que comeu parte desse colchão. Se isso acontecer, os próximos repasses ali vão ser de 50% só. Ou seja, aqueles 80 viraram 50 lá na MID. Então, essa regra aqui eu achei uma regra bem ruim, porque geralmente na Ilus as pessoas solicitam ali o valor do seu colchão, você vai ter ali o seu drawdown prejudicado, entretanto, você não tem alteração do seu percentual de repasse que você recebe. Você consegue sacar, você ali vai ficar com a conta muito apertada se você também mexer no seu drawdown. Então, de qualquer maneira, qual que é a minha dica? Que você faça um valor muito maior do que o seu colchão e solicite ali o saque somente do que exceder, sem comprometer o colchão, tanto na MID quanto na Ilus, tá? Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo no dia 25/11, então as regras elas podem mudar, eu estou falando do que está vigente hoje. E claro, são muitas regras também, né? Eu estudei muito aqui as duas empresas para trazer esse vídeo para vocês. Se tiver alguma colocação aqui errada, eu volto para me retratar sem problema nenhum, tá? Você pode até colocar nos comentários aí algo que você tenha identificado diferente aí para eu poder trazer depois num novo vídeo, combinado? E aqui eu tô trazendo um comparativo para vocês de uma conta de 50K, uma conta na Ilus e uma conta na MID. Não vou falar de valor porque o valor da Ilus aqui tá infinitamente mais baixo, eles estão com promoção e não tem nenhuma promoção vigente na MID nesse momento que eu tô gravando. Então é muito desleal aqui falar de preço porque a MID tá muito mais alto do que a Ilus, tá? Inclusive, se você quiser aproveitar esses preços aqui, estão vigentes. Você pode acessar um link aí que tem na descrição desse vídeo e fazer a compra com o cupom TAS. Vamos lá, vamos comparar aqui. Quando a gente fala de metas e limite de loss, que é o que a gente vai avaliar, nós percebemos que a meta de lucro, né, a meta de gain que você precisa atingir nas duas mesas é igual. 3 mil na Ilus, 3 mil na MID. Quando a gente vê o limite que você vai ter para trabalhar, para poder buscar essas metas, nós percebemos uma diferença. Na MID, o seu limite, o seu drawdown máximo que você vai trabalhar é de $2 mil.
Já na Ilus, o seu drawdown máximo é de $2.500, ou seja, tem $500 a mais aí para você trabalhar nessa conta de 50k. Com relação ao mínimo de dias operados, eu falei lá atrás, então na MID você vai ter mínimo de 5 dias para poder solicitar o saque. Lá na Ilus, se você estiver operando pela conta Standard ou no Activation Fee, você tem que operar 10 dias e fazer 7 dias positivos, tá? Se for a conta Instant Funded, que eu falei que eu não tô trazendo nesse vídeo, né? Você só precisa operar 5 dias e vai ser aí equivalente ao plano da MID, tá? Mas basicamente a principal diferença aqui tá no seu limite, na sua margem que você vai ter para operar, para tentar aí fazer o seu colchão e posteriormente solicitar o seu saque. E vamos para minha consideração final. Eu trouxe aqui tudo mastigado, fazendo um comparativo de cada tópico que eu achei importante e vamos falar de cada um. Primeiro, eu acredito que a questão da margem pesa bastante. Então, na Ilus, você vai ter uma margem maior para trabalhar do que dentro da MID. Esse ponto pesa bastante e eu trouxe ele aqui como principal item aí a ser avaliado. Outra questão que eu não comentei anteriormente, mas que também é bem importante, é que para ser considerado um dia positivo dentro da MID, você tem que fazer $200 no único dia. Se você está operando por uma conta de 25 ou de 50k, esses $200 pode ficar pesado para você atingir. Você tem que se alavancar um pouco mais para conseguir fazer. Já na Ilus, a gente está falando de $50 de mínimo que você precisa fazer por dia para ser considerado um dia operado e positivo. Então acaba sendo mais fácil. Ponto para Ilus aí também. Outras questões. Dias para saque, a MID está na frente. Então 5 dias só para você atingir acaba sendo mais vantagem. Além da opção de saque diário. Claro que você vai pagar mais por isso, mas é uma opção muito interessante que a Ilus ainda não tem. Mas outros aspectos aqui, eu vejo que a Ilus está na frente, como por exemplo, o próprio pagamento do seu teste por Pix. É uma vantagem muito boa. Nem todo mundo tem cartão internacional para pagar. Então esse pagamento por Pix facilitou bastante. Você tem um dashboard bem ali estruturado dentro do site, onde ele já aponta automaticamente as regras que você está infringindo, qual é o seu saldo e tudo ali de maneira intuitiva. Então esse dash também é uma grande vantagem. O wallet para você movimentar o saldo e até mesmo comprar outros testes. Isso é bastante interessante. Contas maiores, então você tem conta de 250k e 300k que não tem lá dentro da MID. Então ponto positivo para Ilus também. Além da questão muito importante que é o repasse de 100%. Isso é extremamente vantajoso, gente. Você receber 80% versus 100% é muita diferença. Tá? Então a Ilus paga 100% ali até o limite de 15 mil. Essa é uma vantagem muito boa. E aí a questão do colchão que eu comentei também, que se você sacar o seu colchão lá dentro da MID, o seu repasse cai para 50%. Então isso é um ponto de atenção, é praticamente metade do que você está recebendo lá na Ilus se você atingir o seu colchão e solicitar o seu saque. Tem a questão das notícias, que são mais flexíveis também dentro da Ilus, e a questão da regra da mediana, que é um ponto importante, e na MID você não tem, que é o principal ponto de reclamação da galera que opera pela Ilus. Mas se você entender essa regra, você vai perceber que ela não é uma regra difícil de cumprir, é uma regra muito simples, você só precisa saber qual é a sua mediana e fazer vezes 5 e respeitar esse valor nas suas operações negativas. Esse vai ser o seu limite de loss. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre essa regra, então se você está operando pela Ilus, obrigatoriamente você precisa conhecer. Tem outras regras, por exemplo, a regra do all-in ou regra de hedge, né, que eu não comentei aqui, que ambas as empresas têm. Então, tanto na Ilus quanto na MID, você vai ter que se atentar a essa regra e não infringir, porque senão você vai ter problema com o seu saque. Esse foi o comparativo. Na minha opinião, a Ilus está à frente da MID, por vários fatores aqui que eu trouxe para vocês. Eu acho que a MID é uma empresa nova, acabou de ser lançada, né? Ela vai ainda melhorar muita coisa que tem aí no processo dela. A Ilus não está parada, ela também está se movimentando e trazendo aí melhorias a cada semana, fora que o chat também é em português e é um chat humano. Então isso também facilita bastante. Não esqueça do like nesse vídeo, não esqueça de mandar sua dúvida aqui também, caso tenha ficado alguma. Tamo junto e até o próximo.